Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Christos voskrissi. Vaishno voskrissi. Christos anesti. Alitos anesti. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Meus amados queridos cristãos ortodoxos, o divino apóstolo Paulo, muitas vezes sofria de um mal terrível, uma enfermidade que o afligia, a qual parecia não ter cura. Ele orava ao Senhor e disse que durante 3 vezes orou com muita compulsão a Deus, pedindo que o livrasse dessa enfermidade, esse aguilhão na carne. Esse aguilhão na carne, segundo nossos padres, é nada mais nada menos, não se refere a um demônio, não se refere a uma paixão secreta, se refere apenas a uma enfermidade ao qual ele, infelizmente, não conseguia cura, e isso debilitava muito o seu trabalho apostólico, era um peso para que ele conseguisse, com essa enfermidade, ter tanta energia para realizar seu trabalho apostólico. Ele pediu a Nosso Senhor 3 vezes que o livrasse desse aguilhão na carne, dessa enfermidade, essa fraqueza no corpo que ele sentia. E então o Nosso Senhor apareceu a ele e disse: Paulo, para ti a minha graça é suficiente. E ele disse que o anjo o esbofeteava. E isso era justamente aquilo que era a sua cruz, naquilo que diz respeito a esta enfermidade. E não há um exemplo melhor do que este exemplo de Paulo para mostrar-nos de que a graça de Deus, todo o seu vigor, se manifesta exatamente em nossa debilidade humana. Hoje nós comemoramos pessoas que exatamente para nós mostram-nos que isso é a verdade de todo cristão ortodoxo. Não temos como escapar desta calamidade, a qual a graça de Deus irá nos fazer reerguer-nos do pó ao qual nós nascemos, e criaturas caídas que somos, para aquilo que é a glória de Deus. Não há outro caminho a não ser entender bem o que nós vamos dizer hoje a respeito das pessoas que hoje comemoramos. Hoje nós comemoramos a vitória da debilidade humana, a vitória da fraqueza humana, da fragilidade humana. De que maneira? Da maneira em que a vitória da fragilidade humana e da natureza humana caída se deu não somente através dela, mas podemos dizer que hoje comemoramos a vitória da graça de Deus, que atua através da natureza humana débil e caída, a fragilidade e a fraqueza humana. Hoje nós comemoramos pessoas que nos mostraram isso. Quem são essas pessoas? Primeiramente as mulheres mirófaras que enterraram o Senhor, deram funeral a ele, e também os seus discípulos secretos, o membro do Sinédrio do Conselho, José de Arimateia, assim como também seu discípulo noturno, Nicodemos. Porque essas pessoas são ditas para nós hoje como pessoas frágeis, e podemos dizer que a graça de Deus, através delas, manifestou todo o seu poder. Paulo, a ti, toda a minha graça é suficiente. Quem rolará a pedra do túmulo para nós? E elas tinham muito medo. O que aconteceu foi que, quando naquele cenário, onde nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo mais precisou daquilo dos seus discípulos, ainda que Deus não precisa de nada, nem de ninguém, as pessoas que manifestaram assistência ao Senhor foram as mais débeis e fracas. Essas pessoas foram nada mais nada menos que a Santíssima Teotocos Sempre Virgem Maria, antes de todas elas, depois Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Maria de Cleofas, Maria Madalena, Susana e Joana, além de Nicodemos e José de Arimateia, como assim eu já vos disse. E essas mulheres, elas pela madrugada correram e foram prestar homenagem ao Senhor, ficaram diante do Senhor durante todo o seu enterro e, obviamente, queriam terminar o enterro do Senhor. Mas falamos sobre Nicodemos e José de Arimateia. Essas pessoas eram membros. Por que se referem a pessoas frágeis? Por que me refiro que todas as pessoas são frágeis? Primeiramente, José de Arimateia era, assim como Nicodemos, ambos eram de uma posição muito nobre e rica na sociedade judaica, eram membros do Sinédrio, do Conselho. José de Arimateia era um discípulo ao qual mostrava sua debilidade e fragilidade, porque, devido a ser uma figura pública, ele tinha muito receio de estar seguindo o Salvador publicamente. E sendo ele membro da seita dos fariseus, havia se dotado de amor ao Senhor e, portanto, o procurava pela noite. Pela noite, ele se reunia com o Senhor para tirar suas dúvidas. Da mesma maneira fazia Nicodemos. E essas pessoas não tinham nem a mesma coragem de, durante o dia, manifestarem-se como o grupo dos discípulos. Mas muitas vezes cruzavam o Senhor na rua e fingiam que não o conheciam, e nosso Senhor estava bem, sabia do problema deles, também com amor
agia como também se não os conhecesse. Mas a verdade é que pelas noites, sempre que era possível, Nosso Senhor procurava Nosso Senhor e pediu que, em vez de dormir, que Nosso Senhor desse a eles palavras que consolassem o seu coração. E aí vemos a fraqueza dessas pessoas, a sua debilidade. Mas ao mesmo tempo, José de Arimateia, diante daquela vergonha, que imagine, um homem de posição nobre, de certa maneira não teve nenhum tipo de vergonha, mas de repente mostrou uma audácia e foi não somente humilhar-se diante de toda a sociedade, tirando o malfeitor da cruz. Imagine posição terrivelmente humilhante para um homem daquela posição, tirar o malfeitor que foi condenado da maneira pior que fosse possível da cruz. Da mesma maneira, Nicodemos foi comprar especiarias e óleos para também terminar o enterro do Senhor. Teve tanta ousadia, José de Arimateia, que foi até mesmo diante de Pilatos e pediu o corpo ao governador, não se importando com o fato de que havia ordenanças de todos os soldados romanos para perseguir os seguidores do tal Galileu, não se atendo ao fato de que iria ser para ele uma posição de discreto a partir dali, e se preocupar com enterrar o malfeitor, e foi procurar um sepulcro novo, um sepulcro onde nenhum morto ainda havia sido deitado. E aí manifestou-se a força de Deus na fragilidade humana. Ao mesmo tempo, nós vimos as mirófanas, que figura mais frágil pode ter do que mulheres pela madrugada, não armadas de paus e espadas como soldados, mas armadas apenas com óleos aromáticos e bálsamos e frascos de alabraço, para lavar as filhas do Senhor e enterrá-lo devidamente como ele merecia. Essas mulheres foram cedo de madrugada, sem medo dos judeus, sem medo das autoridades judaicas e dos romanos. E a única coisa que elas perguntavam, na verdade, a sua preocupação era quem rolará a pedra do túmulo para nós. Porque no meio do caminho elas perguntaram, a pedra é muito grande, está selada, como é que nós vamos resolver esse problema? Elas não se preocupavam de maneira alguma com a falta de segurança que elas colocariam em risco suas vidas. E assim vemos que a graça de Deus manifestou-se na debilidade humana. Todo o poder de Deus se manifesta na debilidade humana. Por quê, meus amados queridos cristãos ortodoxos? Há aqui que entender uma coisa muito importante. Se nós não entendemos isso, o que acontecerá é que rapidamente nós teremos uma morte espiritual. Porque aquele que galga o caminho da ortodoxia não aprende que nós não passamos de vermes, de gusanos, pessoas completamente inferiores àquilo que é a graça de Deus, que nada podemos fazer pelas nossas forças. Sem Cristo nada podemos fazer. Nós vamos desanimar rápido. Nós não vemos nem sentido em lutar. E nossa luta contra o demônio será completamente derrotada pelas forças das trevas, que são muito mais experientes que nós, muito mais dotados de armas. E não só isso, independente dos demônios, nós temos nosso temperamento, nós temos nossos ímpetos, nós temos os nossos mundos interiores, e que só Deus conhece, são os nossos mundos secretos. Eu não tenho como conhecer o mundo secreto de cada um de vocês, nem vocês têm como conhecer o meu. Havendo os profetas são dados o dom de conhecer os mundos secretos de cada um. Mas nós podemos até nos enganar, podemos enganar os próximos, podemos enganar a Deus e nossa consciência. Mas a verdade é que, na hora do juízo final, nós prestaremos contas devido às nossas atitudes mais secretas. E se houver arrependimento, bem, não existe pecado que não possa ser perdoado. Mas se não houver arrependimento, ou se houver realmente dureza de coração, se houver realmente repugnância daquilo que é a graça de Deus, nós estaremos completamente fadados ao fracasso. E muito antes do juízo final, já nesta vida, sem cálculo, nós veremos que não haverá sentido em perseguir a luta para com a vida espiritual. Não haverá sentido, na verdade, em seguir a Cristo da ortodoxia. Ou seja, no caminho correto que leva a Ele, o único caminho, a verdade e a vida é a ortodoxia, é o corpo de Cristo. Então, nós podemos nos perguntar, o que é que aconteceu com essas pessoas tão frágeis que de repente tiveram tanta ousadia? Porque vimos que Pedro, que há poucos momentos havia dito, Senhor, onde quer que tu fores, irei para morrer contigo. Demandou. Tornou-se um anticristo naquele segundo, claro, negou a Cristo, claro que depois se arrependeu, foi redimido à categoria dos apóstolos novamente e reintegrado ao rol dos grandes apóstolos e foi colocado como príncipe entre eles, o primaz. Mas também vimos que todos os discípulos demandaram e vimos que aquelas mulheres tão frágeis, nada pode ser mais frágil que uma mulher desarmada e enfrentar soldados, isso é algo que obviamente já vemos a desvantagem maior. Ao mesmo tempo nós vemos que José de Arimateia e Nicodemos, que mostraram-se discípulos secretos, de repente mostraram ousadia onde nenhum dos discípulos mostrou. Aqui nós temos que entender que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é somente o fato de que a graça de Deus atua na fragilidade humana, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Não significa apenas isso. É que Deus prefere e sempre só vai atuar de fato em nossa vida quando antes
nós tivermos quebrados em pedaços. Aquele que está imponente, aquele que está com orgulho, aquele que crê que tem alguma força dentro dele. E é óbvio que antes de passar pela experiência da vida cética, ninguém pode chegar ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade mostrará que nós não temos nenhuma força. E para isso é necessário passar por uma prova no fogo e no gelo, no frio, no calor, na tristeza e na alegria, por muitos momentos em que vamos ser sacudidos pelas provações da vida, para cima e para baixo, muitas vezes. Quando não houver mais nada dentro de nós, mais nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de querer, apenas o abandono total à graça de Deus, então Deus vai manifestar a vocês a força da Igreja Ortodoxa, a força da ortodoxia. Mas enquanto houver pensamentos, enquanto houverem planos, enquanto houverem sonhos, enquanto houver qualquer tipo de desobediência, enquanto não houver compulsão real, que vem de um anular total de si mesmo, a graça de Deus simplesmente não vai atuar. Porque a graça de Deus prefere atuar, e só atua, porque Deus prefere assim. E Ele sabe como atuar, porque Ele sabe o melhor. Deus prefere atuar quando a natureza humana está completamente enfraquecida, débil e frágil. É assim que Deus atua. Essas pregações heterodoxas de que Deus é poder maior e atua na imponência do homem, dando bens financeiros, materiais e nos dará vigor e força, isso são falsas interpretações. Essas coisas virão por acréscimo para quem busca o reino dos céus. Virá por acréscimo conforme Deus quiser dar, inclusive. Não na medida que nós queremos, como Ele quiser dar, na medida que Ele quiser dar. A verdade é que não faltará, isso Ele prometeu. Mas que medida cabe Ele dizer quem precisa de quê, e de que quantidade e de que momento. Mas para que a força de Deus real, a graça que manifesta o seu poder, não para termos bens aquisitivos nesse mundo, nem para termos força e saúde, não é isso que eu me refiro tão pouco quando eu digo o poder da graça de Deus. Isso na verdade não interessa. O que nós estamos falando aqui sobre graça de Deus é a força de não desistir da fé ortodoxa. A força de não estar desanimando diante da vida espiritual e não estar como uma pessoa débil, depressiva no que diz respeito à luta contra o demônio. É isso que é poder de Deus, que é graça, isso que é força. O resto é balela, é insignificante, não importa para nós. A morte é o que na verdade vai nos visitar, portanto sucessos aqui são completamente coisas que vêm baseadas em uma única coisa, trabalho duro, e todos têm que trabalhar duro, e qualquer um que não entenda isso, nem é necessário que esteja vivo. Aquele que não quer trabalhar duro, não merece estar vivo, afinal de contas essa é a lei dos próprios homens. Uma pessoa que não está pronta para vencer a guerra, não pode iniciar estar na guerra, e quando entra na guerra perceberá que estará morto. Portanto, quando me refiro à vida espiritual, e ao que as mirófanas, José de Arimateia e Nicodemos provam para nós aqui, é que na vida espiritual, Deus prefere atuar, e atua na debilidade, fragilidade e fraqueza humana. E por que assim? Isso se dá, meus amados queridos cristãos ortodoxos, porque trata-se de uma ciência. Quando o ser humano ainda está dotado de confiança em si mesmo, quando ele está dotado ainda de altivez, de uma mente elevada em orgulho, de imponência, de força maior dentro dele, Deus não precisa atuar, porque o ser humano até aí está usando a sua própria força. Agora, quando na natureza humana existe a fragilidade e fraqueza, através de um modo de vida cristão ortodoxo, uma mentalidade que se adquire nesse caminho por bem ou por mal, basta que perceberemos, e Deus vai nos visitar de maneiras agradáveis ou desagradáveis, e vai nos mostrar do que nós somos de fato feitos. E veremos que o autoconhecimento nos fará ver que tudo o que nós acreditávamos que éramos, na verdade, era uma grande mentira. O que nós éramos, na verdade? Nada. Isso é o conhecimento da verdade, que não pode ser dito por sermões, nem por uma falsa humildade, dizer, eu reconheço que sou nada. Isso tem que ser provado através de um modo de vida, onde então a pessoa, nocauteada no ringue, poderá dizer, realmente eu não sou nada. E nesse momento a graça de Deus se manifestará. É por isso que nós vimos que milagrosamente, naquilo que os discípulos eram mais fortes, se mostraram fracos. E os seus discípulos secretos, tímidos, de certa maneira covardes, José de Arimateia e Nicodemos, mostraram-se, na verdade, naquele momento, fortalecidos pela graça de Deus. E as miróforas também. Falemos sobre José de Arimateia e Nicodemos primeiramente. Quando nós temos muito fácil as coisas, nós não damos valor nessas coisas. Esse é o mal do ser humano. Quando ele tem as coisas fáceis, ele não sabe apreciá-las. E os discípulos, como conviviam com o Senhor 24 horas durante 3 anos, infelizmente, tornaram-se acostumados com tal presença.
E a pior coisa que pode acontecer com alguém, quando ele se torna acostumado com a presença de Cristo. José de Arimateia e Nicodemos, ao contrário, raros eram os momentos que eles podiam estar com o Senhor. Somente à noite, de maneira secreta. Então davam muito valor, um valor sobrenatural à presença de seu rabino, de seu Messias, de seu mestre. E é por isso que quando viram que tudo estava perdido, davam tanto valor na pouca companhia que podiam ter a ele, que naquele momento, na debilidade humana, Deus manifestou o seu poder. Porque era muito caro para eles a presença de Cristo e a sua pregação. Não tinham acesso livre ao Senhor. Devido à sua posição e suas questões humanas, somente poucos momentos podiam estar em privado com o Senhor. Por isso, na hora que viram que perderam ele, uma força sobrenatural da graça de Deus atuou neles. Da mesma forma, podemos falar das mulheres mirófilas. Mulheres, ao contrário de nós homens, funcionam de outra forma, meus amados cristãos ortodoxos. As mulheres, quando tratam-se de amor, de amar alguém, quando me refiro ao objeto do amor de uma mulher, elas não possuem o mesmo processo mental que nós homens. Nós homens, quando vamos amar alguém, muitas vezes colocamos processos mentais para averiguar tal e tal situação. As mulheres não. Quando elas decidem amar o objeto do seu amor, elas automaticamente até desligam a capacidade de mentalizar alguma coisa e aprofundam-se em seu coração sem medir consequências do seu próprio amor. E elas vão até o fim, ao ponto de quando o objeto do seu amor não corresponde a esse amor, este próprio amor, que deveria ser uma coisa boa a elas, passa a feri-las e causar muito mal e tristeza a elas. Nós homens não. Quando o objeto de nosso amor não corresponde, nós possuímos o botão que desligamos e partimos para outra busca de outro objeto do amor. E essa é a natureza masculina. Quando não somos correspondidos, nós ficamos sofrendo. A não ser pelo menos homens que são homens, não me refiro a pessoas débeis, não é normal em geral, na maioria dos homens, de que quando não são correspondidos fiquem a vida inteira no que diz, fazendo alusão à nossa cultura latina, essa cultura da sofrência, como as músicas hoje estimulam. Isso não é natural de um homem. Na história da humanidade, o homem não fica alimentando sua dor de cotovelo. Ele simplesmente pega suas coisas e parte para uma nova busca. Essa é a natureza geral do homem. Já a mulher não. A mulher não tem essa capacidade mental. Até quando ela não é correspondida ao objeto do amor, ela passa a ser ferida por esse próprio amor e nunca desiste de amar. Isso é a maternidade, isso é a feminilidade real. E é por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que quando aquelas mulheres viram que o Senhor estava completamente morto e sepultado, como amavam o Senhor, sem condição alguma, na debilidade e na fraqueza humana, mulheres desarmadas foram, sem medo de soldados romanos, sem medo das autoridades perseguições dos judeus, foram prestar homenagem final e enterrar o seu Senhor. Significa que nós, seres humanos, possuímos, infelizmente, uma certa arrogância dentro de nós, um certo falso ímpeto de braveza, que não tem a ver com a coragem real que Deus gosta nos seres humanos, mas uma falsa, vamos dizer assim, imponência. Por isso não vem do caráter corajoso de um herói. Nós possuímos muito orgulho, um orgulho altivo, uma mente elevada na nossa própria audácia, vamos dizer assim, impetuosa. Apenas uma autoestima que não leva a nada. E enquanto nós temos isso, Deus não pode atuar. É por isso que na fragilidade e debilidade humana, Deus manifesta todo o seu poder. E assim isso ocorreu para com as mulheres mirófilas, que de madrugada, a única preocupação que tinham é quem rolará a pedra do sepulcro para nós. Em sua Maria Santinácio Bricharonov, obviamente dá uma aula do que misticamente representa quem rolará a pedra do sepulcro para nós. Ora, o sepulcro é o coração. A pedra são os nossos pecados. O selo é a nossa falta de arrependimento. Mas o anjo do Senhor, quando nós oramos, através da oração de Jesus, através do modo de vida cristão ortodoxo, dos sacramentos da confissão, da comunhão, o anjo vem e como utiliza as nossas lágrimas de compulsão para derreter esse selo que deixa lacrada a pedra. E depois remove essa pedra. Essa pedra são os nossos pecados, nossas paixões. E então lá dentro do sepulcro, o anjo grita para nós o anúncio da ressurreição. Por que procurar entre os mortos, ou seja, entre o coração de pedra, aquele que está vivo? Porque através dos profetas, nosso Deus disse: eis que essa geração má e adúltera, eu arrancarei o coração de pedra que ela tem. E colocarei um outro coração.
um coração semelhante a meu, um coração de carne, um coração capaz de amar. E é isso que o Domingo das Virófaras nos ensina, misticamente falando, mas isso vocês têm publicado a homilia de Santo Inácio de Chandov. Não é necessário que eu me atente aqui em muitos detalhes, basta que leiam no nosso jornal paroquial e verão os detalhes dessa homilia. Aqui voltemos para esse ponto da debilidade humana e como Deus se manifesta exatamente na debilidade do ser humano e sua fraqueza e sua fragilidade. Se nós formos analisar, meus amados queridos cristãos ortodoxos, José de Arimateia e Nicodemos representam todos nós cristãos ortodoxos que quando estamos com nossa compulsão, estamos arrependidos, estamos comungando os santos dons, participando da Divina Eucaristia, deitamos nossas lágrimas de arrependimento, deitamos nossa unção não com mirra, mas com lágrimas, e ungimos o corpo do Senhor quando comungamos com o nosso arrependimento e nossas lágrimas. E as mulheres virófaras possuíam uma líder nesta fraqueza, nesta debilidade. Quem era a líder das virófaras? As virófaras, em poucas palavras, nós temos aí as 4 Marias, Maria, Marta, as irmãs de Lázaro, a própria Teotocos, família de todos, Maria Madalena, Maria de Cleofas, Susana, Joana, e junto com os 2 discípulos secretos, compomos aqueles que são comemorados hoje. Mas vejam, quem era a líder destas mulheres? A líder era a Santíssima Teotocos. E novamente, vamos falar de novo sobre debilidade humana. São Dionísio Areopagita nos diz que a Santíssima Teotocos, a menina que encarnou Deus, é considerada na teologia da igreja como a divina fragilidade. Por que divina fragilidade? Porque pode existir coisa mais frágil do que Deus, que não pode os céus não pode ser contido nos céus, pode ser contido no ventre de uma menina que já era órfã de pai e de mãe, que vivia no templo, uma menina sem nenhum tipo de desejo de casamento, sem nenhum tipo de desejo de concluir carreira. Nada mais poderia ser débil na natureza humana do que uma menina que de fato concebeu Deus Todo-Poderoso. Por isso São Dionísio Areopagita diz que a Santíssima Teotocos, a líder das virófaras, é considerada a divina fragilidade, porque nessa fragilidade Deus manifestou todo o seu poder, se fez homem. Como pode ser que Deus se fez homem e habitou entre nós? Para ser instrumento de deificação para toda a natureza humana. E nessa líder, São Gregório Palamas nos diz, obviamente, também em suas homilias para o domingo de hoje, que assim como na debilidade e fraqueza humana, a primeira que pôde ver olhar nos olhos de Deus humano, Deus homem, e escutar a sua doce voz, o seu choro, foi a Teotocos, no qual ele atravessou o seu ventre, mantendo selado com portas fechadas, ou seja, sem romper a sua virgindade. E a primeira que viu seus olhos e ouviu a sua voz foi a Teotocos. Era natural, diz São Gregório Palamas, que também a primeira que iria vislumbrar o Senhor quando ele atravessasse a pedra do sepulcro sem removê-la, a primeira que iria olhar os seus olhos ressuscitados e escutar a sua doce voz, também era a Santíssima Teotocos. Porque Deus quis que ela fosse a primícia da fragilidade humana que foi glorificada pelo poder de Deus, daquilo que era a debilidade de nossa fraqueza, foi glorificada pelo poder de Deus. Da mesma maneira eu dizia que, portanto, a Santíssima Teotocos foi a líder das virófaras e, portanto, as liderou, foi a primeira a se pronunciar e levar os aromas. Primeiramente, ela foi no primeiro momento com Maria Madalena, e quando chegaram no meio caminho, o anjo apareceu a elas e disse que Cristo já havia ressuscitado. Elas voltam ao encontro depois, no meio do caminho, para buscar as outras virófaras. Mas nesse interim, quando Maria Madalena fica no templo chorando, a Teotocos volta para chamar as outras virófaras. Isso vocês irão concluir também nas homilias que publicaremos de São Quirino de Alexandria, São Clemente de Alexandria e São Gregório Palamas para os próximos dias no nosso jornal, onde verão que nós matamos por um checkmate e eliminação através dos 4 evangelistas. Quando nós lemos os capítulos finais, sabemos quem foi a primeira pessoa que viu nosso Senhor. Porque que isso não é uma dedução da tradição, é comprovado pelo próprio Evangelho, que o primeiro momento de madrugada, diz o evangelista, foram Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Quem é essa outra Maria? Santíssima Teotocos. Foram as duas juntas, e quando chegaram no sepulcro, a pedra já estava removida, e 2 anjos, um à esquerda e outro à direita, proclamaram como trovão de que Cristo ressuscitou. E os apóstolos proclamar que Cristo ressuscitou. 2 mulheres débeis se tornaram aqui apóstolos para os apóstolos. Vejam que grande poder Deus manifesta quando nós nos dedicamos a Ele de coração. E antes de terminar o sermão, nós vemos qual é a origem dessa força sobrenatural, e quando nós vamos tremendo e chorando, o que nos fortalece para não desistir da fé ortodoxa? Isso nós vemos na conclusão do sermão.
Mas voltando à eliminação sobre para quem foi a primeira que viu Nosso Senhor. Então, naquele momento, quando as duas, Maria Madalena e a outra Maria, veem o anúncio, e os apóstolos anunciar que Cristo ressuscitou, elas voltam para chamar as outras mulheres. Só que Maria Madalena ficou no templo, na beira do sepulcro, chorando. Isso nós concluímos pelo outro evangelista que narra que ela viu um hortelão. Só que a Theotokos vai sozinha buscar as outras virófras e também anunciar aos discípulos, obediente ao comando. No meio do caminho, antes de qualquer ser humano, saindo do horto e seguindo, voltando ao cenáculo, Nosso Senhor aparece à sua Santíssima Mãe. Primeiro do que todos os outros seres humanos. E então, depois, obviamente, ela busca as outras virófras. E nesse interim, depois de aparecer sua mãe, ele aparece já na primeira hora da manhã, ou seja, já de manhã, aí ele aparece a Maria Madalena. Porque diz o Evangelho que no primeiro dia da semana, Cristo apareceu primeiro a Maria Madalena. Não, no primeiro dia apareceu a Madalena. Ou seja, já domingo, vamos dizer assim, já o sol raiando, a primeira que ele apareceu foi a Maria Madalena. Mas a primeira, em geral, de madrugada, de noite, enquanto Maria Madalena ficou sozinha, Theotokos volta para buscar as outras virófras. E ainda de madrugada, Nosso Senhor aparece primeiro à sua Santíssima Mãe. Agora, contando as horas do dia, com o sol já tendo nascido, aí podemos dizer que por esse time, podemos dizer que sim, a primeira que recebeu a visita do Senhor foi Maria Madalena, no episódio lindíssimo, onde Maria me toques, porque ainda não subiu meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus, e os discípulos anunciai que eu os encontrarei na Galileia. Tão rica é a nossa tradução que vislumbra os evangelistas e nos explica coisas que pessoas, teólogos formados em seminários lerão e sem a tradução ortodoxa não entenderão nada e ainda falarão besteira. Como diz o heterodoxo, dizem, quem foi a primeira que Cristo apareceu? Oh, Maria Madalena. É errado. X está completamente condenado a essa sentença. A Santíssima Theotokos foi a primeira que visualizou o Nosso Senhor sendo a líder das virófaras. E agora, portanto, averiguemos. O que é que há de estranho? Que de repente José de Arimateia e Nicodemos, assim como as virófaras, tão débeis que eram, de repente já foram alimentados com a força da graça de Deus. Saulo, Saulo, Paulo, Paulo, a ti basta suficiente a minha graça. E elas tinham muito medo. Assim finaliza-se o evangelho que nós lemos hoje. Da onde vem essa inversão de força, onde a debilidade se fez forte na graça de Deus? Meus amados cristãos ortodoxos, como eu dizia, Cristo não gosta de se manifestar a nós quando nós estamos altivos com orgulho. E quando eu digo orgulho, é orgulho secreto no coração que nós nem sabemos que temos. E é por isso que ele tem que trabalhar-nos, até que quando não sobra nada de nós lá dentro, nós deitamos os joelhos do coração, não só os joelhos de prostração, o proclone, a metanoia. Deitamos os joelhos internos e noéticos, e aí nasce em nós a verdadeira compulsão e dizemos, não tenho mais força, realmente só tu pode salvar-me, ó Cristo, ó meu Senhor e meu Deus. Enquanto isso não ocorre, Deus não pode manifestar a sua graça porque nós estamos como que doentes e requer um tratamento para que o remédio venha fazer efeito. E o remédio é a própria graça, oriunda dos sacramentos, da oração, do modo de vida cristão ortodoxo. Mas voltemos. Se essa é a origem da força de Deus, ou seja, a força de Deus manifesta através da humildade, o que é que origina isso em nós? Qual é a causa? O que que motiva essas pessoas que não desanimaram de todos os fortes discípulos, que receberam 3 anos de explicação detalhada a respeito do que era a manifestação do Messias, que viram os milagres, que viram Nosso Senhor fabricar olhos ao cego de nascença, que viram ressuscitar Lázaro após 4 dias? O que aconteceu que essas pessoas minguaram, enquanto outros despontaram antes deles, ultrapassaram eles em força, no momento adequado? Isso se dá porque a origem da força de nossa fé não pode estar na confiança em nossa própria fé, nem na força que temos de ter fé, nem em nós mesmos. A confiança real, a única origem da fé real que um homem pode ter em Deus é o laço, o vínculo de amor com Cristo. Nós, cristãos ortodoxos, não somos, ao contrário das outras religiões cristãs, nem das outras seitas e outros tipos de filosofias, não somos um sistema filosófico de aperfeiçoamento humano. É isso que as pessoas têm dificuldade de entenderem. O nosso objetivo não é sermos pessoas melhores, não é sermos mais morais, nem pessoas mais aperfeiçoadas em algum tipo de caminho. Isso não interessa definitivamente para nós. O cristianismo ortodoxo
é nada mais nada menos que estabelecer um vínculo de laço, de amor com Cristo e nada mais, ponto. Quando uma pessoa entende que a única coisa que importa na ortodoxia é desenvolver um vínculo de laço, de amor com Cristo, então daí nascerá a verdadeira força da fé, onde essa pessoa começará realmente a ter cálculos para não desanimar e dizer, sim, Senhor, essas são as minhas debilidades, esse é meu temperamento, é assim que eu sou, mas não importa, se tu me aceitares assim, para mim é suficiente, basta que nós mantenhamos um relacionamento, e o resto você vai fazer o que quiser comigo. Não me interessa em ser melhor, nem mais inteligente, nem mais bonito, nem mais saudável, nem mais humilde, nem menos orgulhoso, nem mais paciente, nem menos irado, nem uma pessoa melhor. A única coisa que quero é garantir que custe o que custar. Não sei como, mas eu quero manter um vínculo de laço de amor contigo. E é por isso que aí nós logo voltamos para aquilo que eu falei sobre a natureza feminina. As mulheres não têm esse processo mental que nós temos de ter condições para amar e muito averiguar. Simplesmente amam. E na fragilidade da natureza humana, o sexo feminino manifesta um poder muito maior do que nós próprios homens. E é por isso que nosso Senhor primeiro apareceu às mirófaras. Porque como foram fiéis ao Senhor, no momento onde todos os grandes varões debandaram, pois elas foram agraciadas de débeis, mas corajosas que foram. Nosso Senhor pagou o amor que elas tinham por Ele, aparecendo primeiro a elas. Porque a fé que elas tinham no Senhor não era baseada em sua fé teológica, em como o Messias encarnou no ano zero. Simplesmente elas conviveram com o Senhor e se apaixonaram por Ele, com todo o seu amor. Como Deus, homem, Criador, e responderam ao amor de Deus à sua criatura. E é por isso que naquele momento, nas condições mais diversas, esse amor mostrou-se forte na debilidade e na fraqueza e na provação. Nicodemos e José de Arimateia são os seus hinos às lamentações que nós cantamos. Há 2 semanas atrás, quando enterramos o Senhor, são tão profundos e lindíssimos que é impossível não derramar lágrimas quando nós cantamos aquelas várias estações de lamentações que nós cantamos nas vésperas e nas matinas para o sábado de Aleluia. Nas vésperas de Nosso Senhor ressuscitar. Cantos mais compulsionais que aqueles não existem em toda a tradição da igreja. Porque eles, de fato, como apreciavam, era tão caro para eles a companhia do Senhor, porque não podiam ter livre acesso ao Senhor, livre demanda, que cada momento com o Senhor era digno de todo o amor e louvor. E, portanto, no momento da debilidade, também manifestaram sua força, porque a única coisa que mantinha José de Arimateia e Nicodemos com o Senhor era um vínculo estreito de amor. E é por isso que naquela dificuldade, essa fraqueza foi fortalecida pela graça de Deus. E aqui está o segredo do que é caminhar na igreja ortodoxa. Sem esse cálculo, sem essas provisões dentro do nosso coração, se qualquer outra coisa está ocupando nossa maneira de enxergar a teologia ortodoxa, seguir a Cristo na ortodoxia significa apenas querer não se aperfeiçoar como os estoicos ou buscar um tipo de heroísmo. Ao menos quando nós fazemos heroísmo na ortodoxia, não é da maneira como os estoicos faziam. Quando nós somos heróicos, é simplesmente não por uma coragem vã, louca e imprudente de um homem corajoso. Ao contrário, da dele tremendo e chorando, dizendo, Senhor, dá-me tua força. Se nós formos ver até mesmo o juiz Sansão, assim como também Gedeão, quando iam para as batalhas e suas guerras, a primeira coisa que eles clamavam é, Senhor, ó meu Senhor, dá-me tua força. Ou acham que Sansão realmente cria, quando defendia os judeus das injustiças contra aqueles exércitos inimigos pagãos, acham realmente que ele acreditava que havia nascido simplesmente com a genética superior, com músculos mais fortes que os outros homens e por isso era o melhor de todos. Não! Como juiz ele clamava e orava, ó Senhor, fortalece-me, dá-me forças. Da mesma forma, Gedeão e todos os grandes heróis do cristianismo e do judaísmo, da tradição cristã, do modo de vida cristão ortodoxo entre Deus e os homens, nós vemos nenhum homem que Deus se manifestava o seu poder, porque esse homem confiava em si mesmo, em ter fé em si mesmo. Isso é uma grande debilidade. Porque muitos creem que fé é um mecanismo, um gatilho mental emocional que nós decidimos, tenho fé e irei forçar-me a ter fé. Mentira! Virão as provações e a pessoa se mostrará completamente débil, fraca, frágil nas provações. Fé não é simplesmente algo que nós decidimos ter por nossas próprias forças. Isso é um dom que é dado àquele que por amor
segue a Cristo com o único desejo de estabelecer um vínculo com o Senhor, inclusive tendo o autoconhecimento, dizendo, eu sou assim mesmo, ó Senhor, só Tu podes me mudar. Mas se você não me rejeita assim, é o que eu tenho a te oferecer. O meu desejo secreto, o meu coração eu te dou, ó Senhor. Não me abandones, eu que abandono a Ti. Ajuda-me, eu estou em Tuas mãos, é que eu não sei mais o que fazer. Acabou, eu não tenho mais nada, tudo perdeu a graça. Só me resta agora me colocar diante da Tua vontade. Quando esse movimento ocorre, então todo o poder de Deus e toda a sua graça se manifesta na vida de um homem e ele progride na ortodoxia. Ele se mantém firme, como as mulheres se manteram firmes, como José e Nicodemos se manteram firmes naquelas adversidades tremendas. Por isso, meus amados queridos cristãos ortodoxos, não nos esqueçamos nunca de não há maior exemplo de debilidade do que a Teotocos e as Mirófanas, desprovidas de qualquer tipo de condição, até mesmo algo ilógico e irracional. Como mulheres iam remover uma pedra enorme e pesada, selada, mas pela fé, pelo amor a Cristo, romperam os limites e nós vamos. O que vai acontecer não importa, nós vamos. Quem rolará a pedra do túmulo para nós? Isso é também o símbolo de nossos pecados. Muitas vezes pode parecer impossível vencermos nossas paixões, nossos pecados, nossos ímpetos, a nossa maneira de ser, mas não vai dizer, quem rolará a pedra do túmulo para nós? Com esse amor por Cristo, essa não desistência, essa perseverança, o anjo do Senhor poderá vir e utilizar de nossa compulsão, de nosso arrependimento, de nosso amor por Cristo, para que nossas lágrimas derretam esse maldito selo e a pedra que são as nossas paixões, nossos pecados, seja removida. E então haverá uma ressurreição magnânima. As mesmas mulheres que frágeis eram e foram feitas apóstolos aos apóstolos, também, da mesma maneira, a graça de Deus que nelas atuou fará com que em nosso coração nasça uma alegria, felicidade e paz que o mundo não conhece. Aquela alegria e paz que estava no sepulcro aberto. Como nós, quando há 2 semanas tínhamos as portas reais abertas durante toda a Semana Luminosa, parecia que após uma batalha havia aquela famosa recompensa do gladiador, do lutador, do batedor, quando contempla o campo de batalha. Carnificina, corpos e consequências, mas aquela paz após a vitória ter sido conquistada. Assim era aquela visualização que as Mirófanas tiveram quando chegaram no sepulcro, a pedra estava removida, quando colocaram a cabeça, visualizaram 2 anjos sentados, um à cabeceira, outro à esquerda do sepulcro, ao sudário dobrado em um local, e proclamando, por que procurai entre os mortos aquele que está vivo? Eis que Cristo ressuscitou, ide anunciar aos apóstolos. E então a Santíssima Teotocos, as mulheres, tiveram essa grande alegria, de débeis, mas fiéis que foram por amor, terem tido a graça de serem as primeiras a visualizarem a boa nova, o Evangelho. Afinal de contas, o que se resume o Evangelho? Cristo ressuscitou. É isso que resume a boa nova. O que nós queremos dizer quando pregamos o Evangelho? Que Cristo ressuscitou e damos prova de que isso é real. A prova está em nosso coração. A prova está nos sacramentos que recebemos, do corpo e sangue de Cristo ressuscitado que nós comungamos, e por isso não importa se a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Isso aqui, só uma coisa temos que fazer com a nossa fraqueza: reconhecê-la, aceitá-la e nos dobrar diante do Criador. Não com teoria, não com maneira emocional e mental, de fato. Se nós não temos ainda isso, peçamos a Deus, Ele nos visitará, a fim de que nós possamos entender que não temos força para nada. Esse orgulho não nos leva a nada. A altivez, a mente elevada não leva a nada. Só impede de que a graça de Deus atue. Só para isso serve a altivez e orgulho. E então, quem poderá dizer que é humilde? Quem poderá dizer que é humilde? Mas, se pedimos a Deus que a única condição que queremos estar com Ele é desenvolver um vínculo de amor estreito, Ele nos fará humildes. Seja como for, Ele acha maneiras de nos fazer humildes e nos levar à descoberta desse amor maior, ao qual é indestrutível. Por isso que nosso grande lema, quando estamos na dificuldade e nas dificuldades que sempre uma missão tem que travar, quantas vezes, quando estávamos com os meninos animados e completamente perplexos, sem saber, em pleno desespero, onde o homem não sabe nem o que fazer, quantas vezes nos animávamos aos outros, nós, as meninas, gritando, se não houver amor maior, o que adianta? E só de proclamar esse lema de guerra, nós já entendíamos que é isso mesmo que nós estamos fazendo, e por isso as nossas provações, que é normal as provações. Isso faz parte do caminho da Igreja Ortodoxa. E é por isso que nessa debilidade é que Deus manifesta todo o seu poder. Que disso, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos pelas orações das Santas Mirófanas, Santíssima Teotocos, Marta e Maria, irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro, Maria de Madalena, Maria de Cleofas, Susana e Joana, e
e de José de Arimateia e Nicodemos, possa nos fazer a graça de, na nossa grande fraqueza, sempre estar nos motivando, uma vez que nós estivermos também dando a Ele a única coisa que Ele pede da sua criatura, um laço estreito de amor. E não esqueçamos que hoje também celebramos em nossa paróquia, temos uma mirófora para celebrarmos hoje, que é a Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, a qual nós também hoje comemoramos a pequena Giovaninha do seu onomático. Tudo seja para a glória do nosso Deus. Cristo ressuscitou! Em verdade ressuscitou. Christos anesti! Alitos anesti. Christos voskreси! Vaishno voskreси.